Aleluia. Você está feliz em vir aprender do Senhor hoje aqui na casa do Pai? Amém? Coisa boa, estamos muito felizes. Irmãos, vocês não imaginam como foi corrido para estar aqui hoje à noite, né? Mas Deus é muito bom, Deus é bom demais. Aleluia, nós estamos muito felizes. E eu quero pregar sobre um tema, uma das mensagens, uma das passagens que eu gosto muito. No Novo Testamento, eu gosto muito da passagem de Jesus e Nicodemos. Quem me conhece, né, pastor Júlio, sabe que eu gosto demais. Lá no Velho Testamento, eu gosto de Elias e os profetas de Baal, e eu gosto de Naamã, a história de Naamã, que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. É um texto bem longo, então eu vou ler um versículo e depois eu vou contar a história para você. E você, quando chega em casa, vamos fazer um propósito? Amém? Ó, a Bíblia diz que se fizer, cumpra. Você vai chegar em casa e vai ler o capítulo todo de Reis. Não vou mandar você levantar a mão, porque vai que acontece alguma coisa, você não consegue. Então, né, faz aqui, chega em casa, lê o segundo livro de Reis, capítulo 5. Você vai ver que história maravilhosa que nós temos lá. Amém? Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Amém? Pode se assentar? Glorifica o Senhor. Irmãos, a história desse homem é uma história muito enigmática. Ele era um homem muito importante. Era o general querido do rei, aquele braço direito. Quando o rei, né, da Síria, Senaqueribe, quando ele queria confessar ou conversar com alguém, ele chamava quem? Naamã. Ele era um dos homens mais poderosos da terra. Era alguém muito importante. E um dia ele se descobre numa situação muito difícil. Ele se descobre com lepra. Uma doença terrível. Uma doença que isolava as pessoas de toda espécie de convívio que pudesse ter. Era essa a situação que esse homem importante se encontrava. Acontece, porém, que antes disso acontecer, o exército da Síria havia conquistado Israel e havia levado de Israel em cativeiro várias pessoas, e para a casa deste homem foi levada uma menina, e essa menina estava ali naquela casa. E, irmãos, eu não sei quem de vocês já passou por uma situação dessa, de ter uma doença, uma pessoa que chega em casa numa doença, uma situação terrível, fica todo mundo consternado, a alegria da casa cessa, a gente fica por dias muito difíceis. A esposa de Naamã estava triste, ela já estava vendo a condenação do seu esposo. Quem sabe, não sabemos se eles tinham filhos, mas provavelmente sim, os filhos também. Ficava toda aquela situação para baixo. E aquela menina chega para sua senhora e diz assim: olha, se o meu senhor Naamã fosse até Samaria, lá ele encontraria um profeta, e esse profeta curaria ele da sua lepra. E então a mulher diz assim: olha, não tem mais jeito, mas a menina que você trouxe lá de Judá, ela disse que se você fosse para de Israel, perdão, se você fosse para Samaria, lá você encontraria a cura. Naamã era muito querido do rei. Ele chega no rei, olha só, e diz assim: majestade, a menina que eu tenho lá em casa, ela falou que se eu fosse para Israel, lá eu encontraria a cura. O rei não tem por outra, ele já faz uma carta, escreve, né, e põe o seu selo e dá para Naamã, e junta ele com uma porção de presentes, porque Naamã era alguém muito caro para ele, muito importante para ele, e manda até o rei. Quando chega o rei, Naamã chega diante do rei e diz: olha, eu vim buscar a minha cura.
porque lá na minha casa tem uma menina e ela falou assim, assim, assado. Se o rei pudesse pegar aquela menina naquela hora, ele teria terminado com ela. Mas ele diz assim, o quê? O rei, né? Sennaqueribe deve estar querendo o meu couro. Quem sou eu para curar alguém de lepra? Eliseu fica sabendo da história e diz assim, manda ele para mim, que eu curo. Eliseu fica sabendo disso, né? E então Naamã vai até lá, e ele chega com toda aquela pompa, com todos os seus bens, os seus tesouros, com tudo que ele tinha, e ele chega na frente da casa do profeta, e o profeta nem sai de casa, ele manda Geazi, e diz assim para ele, né? Quem está aí? É o comandante o general do rei da Síria. Ele está com lepra, e ele veio buscar a cura. Olha, diga para ele que vai se banhar no Jordão 7 vezes, que ele vai ficar curado. Naamã fica, o quê? Nem vem me receber. Que tipo de profeta é esse? Que coisa, eu esperava um tratamento completamente diferente. Eu sou Naamã. E então, alguém com muita sabedoria diz assim, olha, meu mestre, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Por que é que o senhor não vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão? E daí o senhor, se não ficar curado, o senhor vem aqui e termina com a raça do seu profeta, aí termina com tudo isso. Então ele disse, o conselho é bom, vai lá, mergulha 7 vezes do Rio Jordão, depois nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, e na 7ª levantada, a pele dele fica como uma pele de criança, aleluia, ele fica completamente curado, ele não sabe como se contém a alegria, a sua vida agora lhe estava restaurada. O mais interessante aqui, depois nós vamos chegar nisso, é que ele não teve somente uma cura de corpo, ele teve uma cura de alma, ele experimentou o poder curador do Senhor sobre a sua vida, aleluia. Muito contente, muito feliz, ele volta até o profeta, e agora, pastor Júlio, o profeta recebe ele, e ele chega lá e diz assim, olha, eu trouxe todos esses tesouros, tudo isso aqui, o rei mandou, pode ficar com tudo para você, porque é uma bênção muito grande. O que o profeta diz? Não, eu não quero nada disso, não precisa deixar nada. Então ele diz assim, me permite que eu pegue um pouquinho da terra aqui de Israel e leve até a Síria, porque eu quero adorar somente ao Senhor, e que Ele me perdoe quando eu tiver que entrar perante os altares idólatras junto com o meu rei, mas que Ele me perdoe nesse momento. O profeta o abençoa. Geazi, porém, corre atrás dele e diz assim, olha, me dá os bens, os tesouros que o Senhor quis dar para o profeta. Ele se arrependeu. Geazi mentiu e quis os tesouros para si. Quando ele chega diante do profeta, a lepra que estava em Naamã passa para ele. Entendeu a história toda? Se eu fosse ler, ia dar um tempão aqui, mas é uma história daquela para você ler para criança, amém? Para você ler com teu filho, com alguém que está ali, porque é uma história belíssima. Mas queridos, o que eu queria discorrer nessa noite, aleluia, é que nós temos 2 pessoas aqui em um contraste muito grande. Alguém que se julga todo poderoso e que se vê impotente diante de uma situação que ele não consegue entender. E nós vemos alguém que, sob o ponto de vista de qualquer pessoa sobre a face da terra, olharia para aquela menina e diria assim, é uma, perdão da palavra, uma desgraçada, ou seja, perdeu a graça de Deus, está relegada ao segundo plano, ninguém dá importância, não vale nada. Mas ela está ali, e ela, aquela que ninguém dá valor, tem a solução para todas as coisas. Não adiantava o dinheiro, os bens, as posses, as mansões, as conquistas de Naamã. Ele estava diante de uma situação que ele não
conseguia resolver. Não importava se aquela menina estava no cativeiro, doente, era escrava, ela tinha que passar por situação humilhante, ela tinha a solução. E a primeira coisa que eu consigo ver é propósito. Não importa aonde você está, se você tem um propósito, você vai se destacar. O Senhor vai te usar. E eu peguei aqui um gancho com a mensagem do pastor Júlio de domingo, né? Porque ele falou exatamente sobre Naamã e propósito. Você tem um propósito aonde quer que você esteja. Mas, queridos, talvez você não consiga entender o sacrifício desta menina. Porque quando ela diz assim: olha, se o meu mestre Naamã conhecesse o profeta que há em Samaria, ele seria curado. Agora eu quero que você pense só numa coisa. Imagina que Naamã pega todo o seu séquito, todos os seus bens, tudo que ele tem, e chega lá e ele não é curado. O que você imagina que ia acontecer com a menina? Você consegue entender o quanto que ela põe em jogo quando ela diz isso? Isso me faz entender que muitas vezes nós precisamos pagar o preço da fé e da confiança ao falarmos do Senhor Jesus, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente, aleluia, que Ele cura, continua curando e vai curar, que Ele batiza, batizou e vai batizar, que Ele é o mesmo Deus, Ele pode fazer as mesmas coisas, aleluia, glorifica o Senhor. Ele é Deus, Ele faz. E ela pensa assim: não é porque eu estou aqui agora passando por situação difícil que o meu Deus não continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mas quando nós lemos essa passagem, eu gosto mais de uma versão que diz assim, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito poderoso, vírgula, porém leproso. A lepra significava toda espécie de separação que uma pessoa podia ter. Nós vemos a história do rei Manassés, se não me falha a memória, que termina a sua vida leproso, separado da comunidade, porque a lepra não tinha cura, era contagiosa e pegava nas outras pessoas, era uma doença degenerativa, mortal, e não havia sobre a face da terra ninguém que pudesse ajudar Naamã dentro daquilo que ele conhecia. Você consegue entender? As pessoas estão esperando que você fale além daquilo que elas conhecem. Quando você testemunha dos milagres de Deus, as pessoas não conseguem muitas vezes conceber, porque tudo que elas experimentaram até agora é o natural e não o sobrenatural. Elas não experimentaram o milagre da regeneração. Ontem à noite eu estava lendo com o Matias lá em casa e explicando para ele o que significa nascer de novo. E eu estava falando justamente sobre isso. O homem natural não consegue entender o que significa nascer de novo, o que significa ter um encontro com o Senhor, que muda a sua vida de dentro para fora, e faz essa pessoa ter nova perspectiva. E isso, irmãos, muitas vezes me incomoda tremendamente, até mesmo dentro da igreja, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, elas até aceitam Jesus. Pastor Júlio, levanta a sua mão, vem aqui para frente. Algumas delas choram, mas quando elas saem da porta para fora, a vida delas continua exatamente da mesma forma, e não pode. Nós precisamos ser transformados. Nós fomos chamados para sair para fora e trazer e proclamar e levar o reino de Deus para fora, porque o mundo está carente de Jesus, mas nós só podemos apresentar e entregar aquilo que nós temos.
Eu não posso entregar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso fazer as outras pessoas experimentarem algo que eu não tenha para dar. Então nós precisamos ser mudados. A nossa vida, queridos irmãos, queridas irmãs, ela tem que ser mais do que as quatro paredes da igreja no dia a dia. Ela tem que ser assim, de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa e tão grandiosa, que as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, queiram ter o Deus que nós temos, queiram experimentar o poder que nós experimentamos, queiram mudar de vida como nós mudamos. Que quando elas olharem para nós, elas dizem assim: ó, tá vendo aquele fulano lá? Antes era sem vergonha, bandido, roubava, fazia... Agora botou uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja e nunca mais fez aquilo. Mudou completamente. Era uma pessoa, agora é outra. Foi transformado. É isso. Que as pessoas queiram ser como nós somos. A serva de Naamã, eu já falei, a menina é alguém tremendo. Mas tem algo muito interessante aqui, a viagem. Irmãos, às vezes quando a gente pensa em termos de viagem, a gente pensa assim, sabe? Pega o ônibus aqui, tipo, né? Nós aqui, né? Se tivesse avião, a gente pegava o avião, era mais rápido. Mas vamos pegar o ônibus aqui, embarca aqui, deita no banco, amanhã cedo acordo, estou lá em... Né, 2 dias depois estou lá em Tocantins. 3 dias, né, pastor? Precisa 3, né? Mas 3 dias eu estou lá em Tocantins. Naquele tempo, não. Eram vários e vários dias. Eu sempre gosto de fazer uma alusão à história de Abraão e Isaac. Eu já falei isso aqui para vocês. A gente pensa que Abraão pega Isaac e diz assim: Isaac está ali o Monte Moriá, pega a lenha, vamos lá, que eu vou sacrificar, e vamos lá. Meia horinha depois está lá. Não. Sabe quanto tempo Abraão caminhou com Isaac até chegar no Monte Moriá, o Monte de Sacrifício? 3 dias. Eram 3 dias pelo menos de caminhada. Se eles fossem direto, pastor Júlio, se eles pararam na estrada, aí pode até ser mais. E aí eu sempre digo assim, na primeira noite, era a oportunidade de Abraão desistir. Eu queria sacrificar quem? Seu filho. Eu imagino, né, Abraão não dormiu. Outro dia ele caminha a noite toda, ele encosta a cabeça, imagina o sacrifício no coração do pai. A oportunidade de ele desistir. Ele diz não. Ele continua, 3ª noite, 3º dia, pastor Júlio, ele continua. Mais uma noite, antes de chegar no monte, ele ainda pode desistir. Mas ele não desiste. A jornada que nós temos que seguir, nós temos que seguir. O caminho que você tem que fazer, você tem que fazer. Eu sempre gosto de dizer que não existe dor maior do que a tua. Não existe dor maior do que a minha. Você tem a tua, eu tenho a minha, eu sei o que me dói, você sabe o que te dói. Você sabe pelo que você passa, cada pessoa sabe pelo que passa, cada um de nós sabe. E às vezes não é fácil, mas todos os dias, em toda a caminhada, vem aquele sentimento: desiste, pare, não vale a pena, não continue, não persevere. Olha quantas pessoas já passaram por aqui, irmãos. Quantas pessoas que a gente conhece que desistiram na caminhada. E aí esses dias eu preguei: não importa como nós começamos, importa como nós terminamos. Isso sempre é importante. E Naamã foi lá, só que ele foi para o lugar errado. E aí as pessoas me falam uma coisa muito importante. Elas dizem assim: ele foi para o lugar errado. Mas não importa, o que importa é a intenção. Eu sempre gosto, lá em Cunhaporã acontecia algo bem interessante, pastor Júlio. Lá em Cunhaporã, no mesmo horário, às 11 horas da noite, se encontrava o ônibus que vinha de Porto Alegre, ia para Foz do Iguaçu, e o ônibus que vinha de Foz do Iguaçu, ia para Porto Alegre. Eles se encontravam exatamente ali na rodoviária, às 11 horas da noite. E agora imagine que você, com toda a sinceridade do teu coração, você queria ir para Porto Alegre. Você pega a passagem e entrega para o motorista, mas sem querer, você embarcou no ônibus para Foz do Iguaçu.
Você deita e você vai embora tranquilamente. A intenção do teu coração é chegar onde? Você vai chegar em Porto Alegre? Você vai chegar em Foz do Iguaçu. Irmãos, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer qualquer outro tipo de caminho, com a melhor boa intenção que você tiver na tua vida, você não vai chegar. Há só um caminho. Então persevere, siga naquele caminho. Naamã não foi para o lugar certo. Ele foi conversar com o rei. E o rei não podia fazer nada por ele. O rei não tinha como curá-lo, o rei não tinha como transformá-lo. Mas Eliseu ficou sabendo disso e ele foi até a pessoa certa. E hoje, amados irmãos, Jesus é a pessoa certa para curar, para libertar, para transformar, para mover, para fazer a diferença. É somente nele que nós temos vida eterna, e nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é aquele que pode nos mudar. Nós não podemos fazer negócio com as coisas de Deus ou com a palavra de Deus. Ninguém pode comprar a cura, a libertação, a salvação. Nós somos abençoados e somos salvos pela graça de Deus. Então podia levar toda a riqueza que ele quisesse ao rei, o rei não podia fazer nada por ele. E então ele vai ao profeta, e o profeta foi a decepção de Naamã. Ele foi a decepção porque Naamã vai até o profeta e ele esperava pompa, ele esperava ser recebido, ele esperava que quando ele chegasse ali, todas as portas se abrissem. E às vezes nós esperamos que quando nós formos a Jesus, os nossos problemas eles vão se acabar. Tudo que nós passávamos não vai mais ter, toda dificuldade que a gente tinha não vai mais existir, vai ser festa todo dia, alegria. O marido não vai mais brigar com a mulher, né? O filho não vai mais brigar com o pai, o sócio não vai mais trair o outro sócio no emprego, vai acabar tudo, porque num passe de mágica Jesus vai mudar todas as coisas. É como se ele fosse o mágico com a varinha que toca aí, seus problemas estão resolvidos. Quem já ouviu essa frase? Seus problemas estão resolvidos? Não. Você ainda vai passar, você ainda está passando por um processo de cura e de transformação. As pessoas esperam que Jesus seja do seu jeito. Elas esperam que o Espírito Santo de Deus seja do seu jeito. Estávamos aqui, né, irmão Maurício estava pregando sábado à noite sobre exatamente o Espírito Santo. Aquela mensagem tão aprofundada, pastor Júlio falou tanto ao nosso coração, né? E as pessoas esperam que o Espírito faça exatamente dessa maneira. Paulo nem seria membro da nossa igreja. Davi, misericórdia, estaria longe. E aí a gente vai fazendo uma coleção tão grande de tantos homens que passaram, que a gente não conceberia que estivesse com a gente, mas Deus mudou, Deus transformou, Deus fez, porque Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, onde Ele quiser. Ele é o Senhor, aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Que Naamã queria uma palavra. Ele esperava que ele chegasse diante do profeta, o profeta impusesse a sua mão e dissesse assim: está curado. Ele queria uma palavra, mas ele recebeu uma ordem. Às vezes nós não queremos obedecer. Obedecer é difícil. Obedecer à voz de Deus é difícil. Quando Deus diz assim: olha, vem aqui para frente, entrega a tua vida para Jesus. Jesus quer mudar a tua vida, né? Quem nunca passou por isso? Mas o que vão pensar de mim? Eu vim lá para frente, eu tomar essa decisão, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que pensarem de ti, obedeça, porque a obediência ela demonstra a fé.
Muitas pessoas querem a bênção sem obediência, mas isso é completamente impossível. Obediência é aquilo que nos define como cristãos, não é o quanto nós somos abençoados. Tem igreja que está dizendo que é quanto nós somos abençoados, denominação por aí, sabe, isso é coisa do anticristo. No que nos define não é quanto nós somos abençoados com bens materiais, com coisas humanas. O que nos define é estar pronto para seguir. Por isso que Jesus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É isso que ele fala, obediência, andar, fazer a diferença. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer antes de recebermos aqueles benefícios que a gente tanto deseja. Aquele ato de obediência, queridos irmãos, que Naamã tinha que fazer, era tão simples, mas parecia tão difícil, porque o rio de Jordão, ele era, na visão dele, pior que o rio Farfana, e esqueci o outro nome lá da Síria. Ele diz assim: não são os rios de Damasco melhores e mais limpos do que o Jordão? Esse rio sujo que eu tenho que descer, era tão fácil fazer. Nós queremos fazer às vezes aquilo que é fácil. A salvação é de graça, mas eu queria te dizer uma coisa: é preciso pagar o preço da obediência para manter, é preciso andar, é preciso obedecer. Porque mais uma vez, esta tem sido a minha frase: não importa como começa, importa como termina. Então faça isso, aleluia. Mas a obediência veio, e eu queria te dizer uma coisa: a obediência muitas vezes tem um preço muito grande. Quando Naamã vai mergulhar no rio, ele tem que fazer uma coisa que os soldados dele nunca tinham visto. Ele precisou tirar a sua roupa e expor a sua lepra. Uma das coisas que mais incomoda, mais difícil de todas, é expor o pecado. Eu nunca esqueço, pastor Júlio, quando nós começamos o trabalho lá em Cunhaporã, não vou dizer o nome do irmão porque pode expor, mas chegou um irmão, nós começamos, e era um irmão muito recatado, bem visto na sociedade, e nós estávamos lá e houve uma pregação, e a gente convidou para vir à frente, e ele veio para frente, e ele começou a confessar em público os seus pecados, na frente de todas as pessoas, e aquilo mudou a sua vida, transformou a sua vida, fez daquela pessoa uma nova pessoa, alguém que viu as coisas de uma outra maneira. É preciso expor a lepra. Quando ele tira a sua roupa, eu fico imaginando a reação dos soldados que estavam ao redor dele. Alguns deles com nojo, alguns deles com medo de que eles pudessem pegar a mesma lepra, porque eles nunca tinham visto aquilo, e ele também estava expondo diante de todos. E então Naamã desce as águas do Jordão, e ele desce as águas do Jordão, e ele mergulha pela primeira vez, mas quando ele mergulha pela primeira vez, ele esperava que a sua lepra fosse saindo aos pouquinhos, mas ela não sai nada. E ele mergulha pela segunda vez, e a sua lepra não sai nada. E pela terceira, e pela quarta, e pela quinta, ele esperava que fosse aos pouquinhos saindo, até que ficasse limpo por completo, como quem lava com sabão, vocês já viram? Mas não é isso que aconteceu. Na sexta vez, ele mergulha no Rio Jordão, e se ele tivesse desistido, pastor Júlio, na sexta vez, ele não ficaria curado. Então ele mergulha pela sétima vez, e quando ele faz isso, quando ele termina todo o seu processo de obediência, a Bíblia diz que ele sai com uma pele como de uma criança. Aleluia. Você sabe o que eu gosto de ver nessa história? Eu acredito que não é só Naamã que sai convertido ao Senhor naquele dia. Os seus soldados, muitos deles saem transformados, porque eles nunca tinham experimentado e visto o sobrenatural de Deus agindo de uma maneira tão tremenda e tão extraordinária. O rei da Síria,
E se ele não foi salvo, é porque ele quis negar de fato, porque ele também era alguém que nunca viu aquilo. Mas ele sai completamente novo, curado, restaurado. Naamã foi curado, o milagre aconteceu, a sua carne ficou como a de um menino. Sabe, quem vai a Cristo, ele tem uma nova vida, uma nova maneira de ver as coisas. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, por isso que Jesus disse assim: quem não for como uma criança, de modo algum poderá ver o reino dos céus. Você sabe o que significa isso? Inocência. Inocente é pensar, pegar o irmão Marcinho aqui na minha frente e dizer assim, ele nunca me fez nada, tá? Estou só pegando ele de exemplo, né? E ele me fez alguma coisa, eu pensei, não, mas ele não teve intenção. Ele não teve essa intenção, ele queria fazer outra coisa. Se ele teve, o problema é dele. Se ele não teve, nós estamos de bem, abraçados, juntos, andando, continuando, porque o Senhor quer que a gente seja inocente. Por isso que não dá para ir para o céu se eu não perdoar, porque Jesus Cristo disse que se nós perdoarmos os pecados daqueles que nos fazem algum mal, da mesma forma Ele vai nos perdoar. Então nesta noite, pense nisso. Se você tem alguém com quem você está magoado, hoje é o momento de decisão. Porque se você tiver alguém que você não perdoou, você não vai para o céu. Você não nasceu de novo, você não foi transformado. Você precisa tomar essa decisão. Aleluia. Naamã foi curado, as coisas velhas ficaram para trás, a pele dele se fez nova, era tudo novo. Aleluia. Então ele reconhece que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Porque tudo aquilo que ele havia servido antes, todos os deuses, toda a sua força, todo o seu exército, todo o seu poder, não preencheram a sua vida, mas o Deus de Israel preencheu. Irmãos, aí agora eu começo estamos indo para o final, mas eu começo a imaginar Naamã chegando em casa. Você sabe o que eu começo a imaginar? Naamã provavelmente amava sua esposa, amava seus filhos, mas ele queria dar um abraço naquela menina. Ele deve chegar gritando de longe e dizer assim: onde é que está? Eu não sei o nome da menina. Onde é que está aquela menina que falou para mim que havia profeta em Samaria? Faça filhos espirituais. Faça filhos, faça pessoas, leve pessoas a conhecerem o amor de Deus. Proclame o Evangelho de Cristo. Isso vai mudar a tua vida e vai te dar uma satisfação que você nem consegue imaginar. É melhor do que qualquer cura, qualquer bênção material, financeira que você possa ter sobre a face da terra. Tenha filhos espirituais. Proclame o Evangelho do Reino de Deus, para que as coisas mudem ao teu redor, para que quando chegar lá no céu, você chega e vai encontrar e a pessoa vai dizer assim: ô Marcinha, estou aqui, sabe por quê? Porque você falou de Jesus para mim, cara, né? Você me anunciou o Evangelho do Reino de Deus, você contou coisas para mim que eu não imaginava que pudesse ter, e olha aqui, estou aqui, e agora a gente vai morar por toda a eternidade juntos. Acabou. Sabe aquele momento de dificuldade, de luta, de problema que a gente teve lá na terra? Acabou. Agora nós estamos juntos. Queridos, Naamã creu em Deus e não mais quis servir a deuses falsos. E aí eu quero encerrar nessa noite. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Muitas vezes a gente pensa: como é que eu vou falar do amor de Deus para uma outra pessoa? Muitas vezes a gente pensa: como é que eu vou dizer alguma coisa para uma outra pessoa? Anuncie do jeito que você sabe, da maneira que você consegue. Mas não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Se coloque em pé.
Como diz o pastor Luciano Subirá, se coloque em pé, que daí parece que está acabando, né? Se coloque em pé e se coloque diante do Senhor. Faça uma leitura da tua vida. Como você tem anunciado o evangelho do reino de Deus às pessoas que estão ao teu redor? Tem sido qual o objetivo da tua vida? Faça essa reflexão. Eu queria orar contigo, queria que você pudesse dar um passo em direção a isso. Hoje é um culto de ensino, né? Culto de libertação, né, pastor Júlia, na sexta-feira. Depois nós podemos até orar, né? Mas hoje é um momento muito especial para que a gente possa aprender que anunciar as verdades do reino de Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer. E eu queria também terminar dizendo assim, que o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. Ele te capacita, Ele te muda, Ele te transforma. Amém? Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos porque essa mensagem tão linda, Senhor, dessa menina e deste homem, Senhor, de Naamã e da menina que anunciou as verdades do reino de Deus para ele. Pai, é uma história que nos impacta de uma maneira tão tremenda e extraordinária. E nos faz, Senhor, refletir acerca de como nós temos vivido. Pai, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão doentes por causa da lepra do pecado. Elas estão muitas vezes caminhando a passos largos em direção à morte. E nós, Senhor, que conhecemos o amor de Deus, nós que fomos transformados pelo Senhor, nós que fomos mudados por Ti, nós que fomos chamados por Ti, nós temos a obrigação, Senhor, de anunciar que o Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que liberta. Tu és aquele que salva sobre todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada criança que está aqui, a ser um agente do reino de Deus, para levar, Pai, tão boas novas àqueles que estão, Senhor, perdidos ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ver as coisas de uma maneira diferente, como o Senhor vê e não como nós queremos que elas sejam. Senhor, nos ajude a saber que mesmo se nós estivermos passando por lutas, mesmo se estivermos passando por dificuldades, mesmo que se a gente estiver no cativeiro, Pai, ainda assim o Senhor está conosco, e ainda assim o Senhor não perdeu o propósito que Tu tens para nós. O propósito que Tu tens para nós, Senhor, Ele é tão grande, tão maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a ver as coisas como Tu vês, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor porque Ele é digno.